Bom, agora a teologia pastoral falando sobre a diferença entre igreja e denominação, e agora a gente vai saber sobre a denominação, a diferença entre igreja e denominação. Denominação é uma parte do corpo de Cristo constituído por minorias cristãs embandeiradas por uma identificação eclesiástica conforme a visão do seu fundador. Isso é denominação. Denominação, ela é uma parte do corpo de Cristo, e só uma parte pequena, tá bem? Não é o tronco. É uma parte, é um membro, é um dedo, uma unha. Se você imaginar que hoje a população cristã do mundo, ela é composta de quase 2 bilhões de cristãos. E aí você vem para a nossa denominação, a Assembleia de Deus, que aqui no Brasil ela não conta com mais de 50 milhões de pessoas. Menos de 1%, entendeu? É muito pouco. É muito pouco. Nós teríamos que ser aí 100 milhões para chegarmos na casa aí de 0,5%. Não é isso, é muito pouco. Como que a gente vai pensar então que a nossa denominação é a única igreja salva, a única igreja aonde Deus está? Já começamos a perceber que não é isso, mesmo porque a nossa denominação ela tem menos de 150 anos. O protestantismo vai fazer 500 anos agora, nessa semana, agora. Quer dizer, só que a igreja ela já estava aqui, fundada na terra, desde os dias de Jesus, quer dizer, 2000 anos. Não dá para eu ter um sentimento exclusivista de julgar que igreja é a minha igreja é certa, a minha igreja é a perfeita, é a minha igreja que salva. Esse pensamento aí é um pensamento míope, é de alguém que está precisando aí mudar a lente dos óculos, entendeu? Por causa que não está enxergando direito. Tem que ler a Bíblia melhor, tem que virar a Bíblia do lado certo, lendo de cabeça para baixo. Por quê? Eu sei que a igreja de Cristo já estava aqui desde os dias de Jesus, e ela vai ficar aqui até o fim do mundo, até a volta de Cristo. Mas a minha denominação não, ela se levanta, ela cai, ela se levanta, ela cai, ela modifica. Ela é composta por pessoas que são pessoas tanto salvos quanto perdidos. Salvos e perdidos estão nas denominações. Gente de Deus, gente do demônio e gente de ninguém. Tem pontos positivos e pontos negativos, e pontos a melhorar, né? Quer dizer, o que o pessoal está utilizando agora não é ponto negativo, né? Pontos a melhorar. Mas isso é denominação. Tem um estatuto social, tem um regimento interno, tem livro ata, secretário, tem uma vida patrimonial. A igreja de Cristo não, ela é comparada com a Jerusalém celestial, mas as denominações não, a placa fica do lado de fora. E o que ela defende? Ela defende todas as doutrinas da Bíblia? Isso é uma grande mentira, tá bem? Não é verdade. A denominação ela não defende todas as doutrinas da Bíblia. A denominação ela defende algumas doutrinas, aquelas que fazem parte do seu perfil, o ministério que ela defende. Então ela não defende todas as doutrinas da Bíblia. É muito amplo, é muito gigantesco, é muito controversa as doutrinas da Bíblia. Fica muito difícil você defender um ponto e não defender o outro. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Se quiserem apreciar, está aqui esse livro aqui, ó, Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Ora, a nossa denominação, ela é arminiana. Ela defende o livre-arbítrio, defende que você é salvo porque você escolheu crer em Jesus. Só que existem outras denominações que defendem a predestinação. Você é salvo porque Deus te escolheu antes que você nascesse. E existem outras denominações que falam que a vontade ela é escrava do pecado. Por mais que você queira servir a Deus, se Deus não te der a força do Espírito Santo, você não vai servir a Deus nunca, porque a sua vontade ela é fraca diante do pecado. Aí o que fiz eu? Fui lá e, enquanto eu sou dentro da denominação, eu tenho que rezar com a cartilha da minha denominação. Eu vou dar aula na escola dominical, o que ela diz? Eu vou fazer uma pregação, o que ela defende? Eu não estou aqui para confundir a mente das pessoas, principalmente num culto público. Só que eu tomei consciência de que a minha denominação, só a minha denominação, ela defende o arminianismo, o livre-arbítrio, e que não é conveniente, é uma celeuma, é uma bagunça, é uma confusão, eu chegar numa igreja arminiana e defender o calvinismo, a predestinação das almas.
não vou edificar ninguém, minha família vai ser perseguida, meu nome vai ser jogado no esquecimento. Por quê? O perfil da igreja não suporta o calvinismo, a predestinação, ele não suporta. De igual forma, não tem como eu chegar numa igreja calvinista, presbiteriana, e chegar lá e falar o seguinte: você tem que aceitar a Jesus para ser salvo. Por quê? Porque a igreja não vai suportar uma pregação arminiana. Aí você fala o seguinte: mas qual das duas está certo? Ora, cada denominação vai defender um ponto de vista, um perfil doutrinário, porque as duas doutrinas estão na Bíblia. Quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O Espírito e a noiva dizem: venha. E quem ouça, diga: venha. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Arminianismo, livre-arbítrio, escolha. Só que ninguém pode vir a mim se o Pai que não trouxer. Não fosseis vós que escolhesseis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você tem texto para a liberdade e você tem texto para a predestinação. Só que uma denominação, ela não consegue sustentar os dois. Ela não consegue. O pessoal vai entrar em confusão. Nem os teólogos conseguem. O teólogo tem que ser tendencioso para um lado ou para o outro. E eu, na aventura de escrever esse livro aqui, o que eu descobri? Que eu tive que dar a mão à palmatória, tanto para um quanto para o outro. E quando você lê o livro até o fim, eu coloquei ontem para o doutor, meu amigo Abraão, ler, aí ele pegou e em questão assim de 1h30 você consegue ler o livro. A conclusão que você chega no final é o seguinte: nós temos que conversar muito sobre isso ainda. Conversar muito, para acabarmos com as discórdias em questões que não estão resolvidas, porque não estão resolvidas. Não foi resolvida por Paulo, nem por Pedro, nem por João e nem por Cristo. Não foi resolvida, ele deixou para a igreja andar no Espírito Santo. Ora, a denominação então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que selecionar algumas doutrinas da Bíblia, montar uma teologia sistemática que defende aquela doutrina e espalhar para o ministério, espalhar para os crentes, através da pregação, do louvor, das orações, dos ensinamentos, defender de uma maneira apologética. Só que ao mesmo tempo a denominação ela tem que ter aquela coerência de não chamar diabólico aquilo que não é diabólico, simplesmente não faz parte da minha denominação. Agora, existem doutrinas que elas têm unanimidade entre as denominações cristãs, como a doutrina da Trindade. Unanimidade, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é unanimidade. Qualquer denominação que você for, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai do Antigo Testamento é Deus. E qualquer denominação que não tiver esse pensamento, quer dizer então que, ele saiu de ser uma denominação para se tornar uma seita. O que é seita? Seita é aquele segmento religioso exclusivo, só ali, é só eles, é só entre eles, isto é seita. E eles sabem que são seitas. Quando você vai para os mormons, eles sabem que eles não têm a mesma profissão de fé de todas as igrejas cristãs do mundo inteiro. Eles sabem que eles são seita. As testemunhas de Jeová, eles também sabem que eles são seita, que eles não seguem as doutrinas cristãs que tem unanimidade entre todas as igrejas. Eles sabem, e por aí vai. Toda denominação que ela fala o seguinte: Deus só está conosco, só nós temos a verdade, os únicos salvos estão aqui, é uma seita. Se tem seita, fica muito mais difícil você saber o que é heresia e o que não é. Dentro da denominação já dá para saber. Por quê? O que é heresia? Heresia é aquela doutrina que ela é ensinada fora da minha teologia sistemática. Isso é heresia. Então, para as Assembleias de Deus, a predestinação das almas é uma heresia. Por quê? Porque ela é ensinada fora da nossa teologia sistemática. A igreja Assembleia de Deus não crê assim, e ela trata a doutrina da predestinação como uma heresia. Agora você vai para os presbiterianos.
Chega lá, eles tratam a doutrina arminiana de aceitar a Jesus e ser salvo por livre escolha, eles tratam como heresia. Quer dizer que a nossa doutrina é heresia para eles, e a doutrina deles é heresia para nós. Só que a gente consegue identificar. A Bíblia é a mesma, não modificou. A gente não anda junto, mas também a gente não anda distante. A gente comunga com eles, sauda com a paz do Senhor, ora junto, canta os mesmos hinos que eles, só modificamos as letras. Quer dizer, a gente considera eles como os irmãos e eles sabem que a gente somos irmãos também. O que não acontece com as seitas. O que as seitas fazem? Elas pegam as doutrinas que nós cremos e tratam todas como sendo heréticas. Todas as nossas doutrinas são heréticas. Em contrapartida, o que nós fazemos também? Nós também os tratamos assim. Tratamos eles como hereges, porque eles se colocaram nessa fronteira para o lado de lá. A gente não empurrou eles se colocaram. Eles não nos consideram irmãos, eles não oram conosco, eles não nos cumprimentam como cristãos, como salvos. Vocês perceberam? Por que eu tenho que entender a diferença de igreja, denominação e as seitas que eu coloquei aqui agora? Para que eu possa ser um pastor consciente da diferença entre uma coisa e outra. É muito interessante isso aí, é muito interessante você ter uma pessoa que está bem instruído sobre a diferença entre A e B. Então, denominação, ela é constituída por minorias cristãs, tá bem? E ela se identifica com algumas doutrinas conforme os nossos fundadores. Os nossos fundadores, eles eram cristãos pentecostais. Quer dizer que a gente vai defender o pentecostalismo enquanto estivermos aqui nas Assembleias de Deus. Vamos defender o pentecostalismo, vamos defender, vamos acreditar e vamos ensinar. Por quê? Faz parte da nossa denominação. No dia que você não crê mais nos dons do Espírito Santo, na evidência do Espírito Santo, inclusive o batismo com falar em línguas, você não é mais pentecostal. Você pode até ser um assembleano, mas você não é mais pentecostal. E não vai demorar muito para você poder ir para uma igreja, denominação que não creia, porque você perdeu a fé nesta doutrina pentecostal. E dizer que todas as denominações conseguem defender todas as doutrinas da Bíblia não é verdade, não consegue. A Bíblia é maior do que a teologia sistemática, bem maior, viu? O ano que vem, se der, a gente vai estudar a teologia sistemática.